eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Seja bem-vindo. No programa de hoje nós estamos recebendo a Isabela Riquercuri, que é advogada, CEO e sócia fundadora do escritório Riquercuri Advocacia e Consultoria Jurídica. Tudo bem, Isabela? Tudo bom, Patrícia. Agradeço a oportunidade de a gente falar hoje sobre um tema tão relevante. Com certeza, nós aqui agradecemos a sua presença. Então hoje, como a Isabela falou, a gente vai falar sobre um tema que interessa para todo mundo, que é igualdade salarial entre homens e mulheres. Isabela, o que é a Lei 14.611/23, sancionada agora no mês de julho, que muda a consolidação das leis do trabalho, a CLT, para assegurar igualdade salarial e critérios remuneratórios entre homens e mulheres? Conta um pouquinho para a gente, na prática, o que é essa lei. Patrícia, já existem leis em vigor, por incrível que pareça, no Brasil, estabelecendo essa igualdade. Então, na Constituição Federal já existe um artigo falando disso, na CLT já existe um artigo falando disso. Sim. Existem projetos de lei que ainda não estão sendo aprovados. A diferença é que essa lei veio estabelecendo essa igualdade e multas, e Sim. sanções, e medidas. Então, por exemplo, é uma lei que já entrou em vigor. Certo. E algumas multas e medidas são bastante importantes. Sim. Inspirando aí uma mudança que pode vir e é importante. Na prática, as empresas já estão familiarizadas com a lei, já que já está em vigor? Alguma empresa já levou alguma multa até para esse critério de exemplificação? Ela entrou em vigor 3 de julho, Certo. então é bastante recente. Sim. O que a gente vê é que as empresas não estão familiarizadas ainda. Sim. E até onde sei, pesquiso bastante esse assunto, ainda não houve uma fiscalização e multas e sanções. Certo. Então, mas isso é uma questão de tempo. Sim. E pode ser que esse ano ainda se inicie. A gente sabe que o Ministério Público do Trabalho está bastante ativo nesses assuntos. Então, nada impede que o Ministério Público do Trabalho já tenha iniciado alguma fiscalização por outros motivos e venha a aplicar essa lei concomitantemente. Perfeito. Muitas vezes, como você disse, e também o Ministério Público vai levar um tempo, como é recente, para ir fiscalizar. Uma mulher que ela se sentir, estou sendo lesada, que ela vê que a lei não está sendo aplicada na sua empresa, ela pode denunciar? Sim, pode. Essa é uma das novidades dessa lei, porque ela coberta a mulher muito bem nesse assunto. Uma das medidas que a lei impõe, além de multa, que a gente pode falar mais um pouco depois, são 5 medidas previstas. Uma delas é a obrigatoriedade de criação de canais de denúncias nas empresas específico para a questão da equidade salarial. Certo. Outra é a obrigatoriedade de a empresa passar a ter uma política de transparência acerca da quantidade de vagas entre homens e mulheres. Sim. E dos salários entre eles, respeitados, claro, a privacidade de dados. Outra medida é a das empresas criarem programas de conscientização entre homens e mulheres acerca do tema. Perfeito. A gente sabe que muitas vezes a questão salarial ela é muito importante, mas como você está falando, não é só o salário. O que a empresa pode fazer? Às vezes, apesar do tema ser extremamente falado, discutido, debatido, muitas vezes ainda há a falta de esclarecimento. O que as empresas, os empresários, os diretores, gestores, eles podem fazer para que a mulher tenha mais oportunidade nas empresas? Veja que interessante, essa lei também trouxe isso. Ela não se focou apenas nos salários, embora ela tenha usado os salários para impor as multas, porque uma das medidas é a conscientização acerca não apenas do salário, mas a abertura de vagas para mulheres em termos de equidade. E isso não é questão só de vaga, não é? É a questão de entrevistar e selecionar para a última fase de seleção também mulheres. Sim. E a questão de oportunizar para as mulheres que já estão nas empresas
a mesma visibilidade para as promoções. Sim. Então, outra coisa que essa lei trouxe, que preenche essa tua preocupação, é que o governo passará a publicar relatórios acerca de quantidade de vagas, portanto, não apenas salários, Sim. e a quantidade de profissionais já contratados numa relação entre homens e mulheres, não apenas em cargos operacionais, mas o que é mais interessante ainda, em cargos de gestão, direção, até conselheiros da alta governança. Sim. E essa questão de ser publicado pelo governo dá uma visibilidade pública acerca da postura da empresa nesta colocação. Sim. E as mulheres, na prática, você percebe que elas estão chegando mais aos cargos de liderança, aos cargos de gestão, e o que as empresas têm percebido em relação a isso? Nós temos percebido que a evolução disso tem sido muito lenta. A previsão de que haja realmente uma equidade é de 100 anos, é muito tempo. Então, a expectativa é que esse tempo seja reduzido com medidas como essa. Não é vindo uma lei que vai ser uma mágica, é necessário todo um trabalho social acerca disso. E, infelizmente, a gente tem nos dados do IBGE que, em comparação nos salários entre os homens e as mulheres estão recebendo 77% dos salários dos homens em cargos operacionais, e quando se trata de cargos de gestão e diretoria, 61% dos salários. É uma diferença bastante grande. Sim. Isso é motivado por uma questão cultural, pelo fato da maternidade? Quais os fatores que você percebe que mais influenciam esse que a gente pode dizer que ainda é um retrocesso, né, no papel da igualdade feminina? Exatamente. Parece que estamos no século passado. Então, a questão é exatamente de falta de conscientização, pouco trabalho pouca conversa acerca disso. Existe sim um certo preconceito, até mesmo em grupos fora do ambiente corporativo, sim, em grupos de amigos e tal, de falar sobre esse assunto. Muitas mulheres se sentem constrangidas de defender essa bandeira nos seus grupos de conversas, porque podem ser vistas com aquele critério de feministas, e ainda não houve ainda uma forma de ver diferente isso, sim, né? E existe esse outro fator que você comentou, a questão da maternidade, que hoje em dia é diferente do que era no passado. Por exemplo, no passado, a mãe saía do trabalho, se ausentava para acudir alguma situação dos filhos. Hoje em dia são ambos. Sim. É a mãe e o pai. Sim, existe a questão da licença maternidade, que os homens não têm, mas as mulheres também têm um diferencial, que é a capacidade de ter uma flexibilidade inegável, que até os homens percebem. Então, elas conseguem tratar de vários assuntos ao mesmo tempo, elas conseguem colocar os seus diferenciais em aumento de produtividade, e elas sabem que elas precisam compensar esse tempo. Então, o ambiente corporativo só vai enxergar essa flexibilidade, essa capacidade, se os homens se derem a oportunidade de viver isso na prática, não só estando no ambiente de convivência com as mulheres, mas também dando a oportunidade das mulheres de serem ouvidas com respeito, com profundidade, se eles tiverem a coragem de colocar em prática ideias novas delas, criativas, assim como eles têm a coragem de colocar dos seus colegas homens. Sem dúvida. O Diário Indústria e Comércio, essa entrevista, a gente tem um público bastante grande de empresários. Muitas vezes a gente sabe que nas grandes empresas já existem programas para essa inclusão da mulher, mas nas pequenas e médias muitas vezes não. Qual que é o conselho que a doutora daria para essas empresas? Como incluir a mulher? Como começar? Ótimo. A gente sabe que os grandes empresários e empreendedores
tem os seus grupos de conversa. Nesses grupos estão os empresários de grandes empresas e de médias empresas. Sim. Então, colocar esse assunto em debate, ainda que seja para criticar, tudo bem, Sim. né? Mas colocar em debate realmente ajuda os grandes e os pequenos empresários a falarem sobre o assunto. Então, a tendência é que, conforme se esteja debatendo mais essa nova lei, para entendê-la melhor, para pensar juntos como implementar nas suas empresas, os pequenos empresários vão ser picados pela causa. Outro diferencial que nós estamos vendo é que os pequenos empresários de pequenas e médias empresas e até de empresas familiares se deram muito bem na pandemia. Sim. Porque na pandemia foi necessária imensa flexibilidade para pivotar negócios, para se adaptar à realidade de fazer negócios virtuais, sim, de passar para uma forma de venda virtual. E nós vimos que a empresa pequena, ela é uma lancha, ela faz curvas muito rápido, ela se adapta muito rápido. As empresas grandes têm uma estrutura gigante, então a gente costuma comparar com navios. Eles demoram mais para fazer essa curva. Então as empresas médias e pequenas com saúde financeira despontaram. E a mesma coisa pode acontecer agora. Muito obrigada pela entrevista, sucesso, vamos discutir cada vez mais esse tema porque é muito importante para todos nós como sociedade. Então, quais os principais contatos do escritório? Agradeço, Patrícia. Nosso principal contato é pelo site, onde dá para acessar nossas redes sociais facilmente, e o site é www.cure.adv.br. Obrigada a você. Se gostou da entrevista, curta. Se quer assistir outras entrevistas como essa, siga nosso canal. E se quer nos ajudar a fazer o IC, deixe aqui embaixo nos comentários sugestões de temas para as próximas entrevistas. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.